E meus amigos, e coisas do passado vêm à tona e El Pollo entrega a Lula. Isso é uma bomba e eu quero trazer esse resumo da notícia para você. Mas antes, me permita dizer quem é Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo. El Pollo foi general da Venezuela e chefe da inteligência militar venezuelana entre 2004 e 2011, durante o governo de Hugo Chávez. Esse rapaz aí da tela é acusado por autoridades dos Estados Unidos de vários crimes, incluindo narcotráfico, colaboração com guerrilhas, no caso as Farc, e fornecimento de armas, entre outros. No entanto, em 19 de julho de 2023, ele foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos para enfrentar estes processos. E em 26 de junho de 2025, o Carvajal se declarou culpado de 4 acusações federais nos Estados Unidos. E antes da extradição, ele havia tentado obstruir ou adiar processo judicial de entrega, alegando riscos de condenação perpétua ou outros direitos fundamentais. Em resumo, meus amigos, o Carvajal, esse da tela, é um ex-alto oficial venezuelano ligado a esquemas de narcotráfico internacional que agora responde à justiça americana. E a revista Oeste trouxe então essa matéria dizendo o seguinte: preso nos Estados Unidos, ex-general da Venezuela aceita acordo de delação. E é aqui que a coisa começa a ficar bonita e feia para Lula. E me permita aqui compartilhar um pouco dessa história com você, mas antes eu peço que você se inscreva em nosso canal, não deixe de comentar e também curtir e compartilhar. Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que nos assistem de vários lugares do Brasil e do mundo. Então, meus amigos, esse é o Hugo Carvajal, o El Pollo, um ex-alto oficial da Venezuela que está entregando Lula, e não apenas o Lula, conforme nós veremos nessa história a seguir. Segundo consta aqui na matéria, o ex-general venezuelano Hugo Armando Carvajal, conhecido como El Pollo, aceitou cooperar com as investigações de autoridades dos Estados Unidos. Ele é acusado de chefiar o cartel de Los Soles, organização criminosa formada por oficiais de alto escalão da Venezuela. Carvajal é considerado uma das figuras centrais da conexão entre o regime chavista, o narcotráfico e o financiamento de movimentos políticos no exterior. E aqui a coisa começa a ficar cada vez mais quente. E eu vou logo pular para a parte aqui que diz o seguinte: de acordo com o Ministério Público norte-americano, o ex-chefe de inteligência usou cocaína como arma, inundando Nova York e outras cidades norte-americanas com veneno. A acusação sustenta que o cartel de Los Soles funcionava dentro das Forças Armadas venezuelanas e utilizava a estrutura estatal para transportar e proteger toneladas de drogas destinadas aos Estados Unidos. E aí você começa a se perguntar por que Lula defende tanto o regime de Maduro e por que Lula fica nervoso quando fala da Venezuela e fala inclusive das operações que estão acontecendo lá agora nesse momento. Aqui você vai entender e eu vou te dizer o porquê. A confissão de Carvajal abre caminho para uma possível redução significativa da pena. Ele poderia pegar perpétua, no entanto, com a delação, agora ele vai ter uma pena reduzida, vai ficar preso há alguns anos e depois será solto. E vamos aqui ao ponto principal, que é o que ele entregou para essas autoridades. E ele diz o seguinte, meus amigos, isso aqui é muito importante, preste atenção. A Venezuela, leia-se, o regime de Maduro e Chávez, teria financiado movimentos de esquerda pelo mundo. E aqui, meus amigos, o ex-diretor de inteligência e contra-inteligência militar escreveu que, enquanto ocupava o cargo, recebeu, abre aspas, uma grande quantidade de relatórios indicando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. E no mesmo texto, ele listou líderes e partidos supostamente beneficiados por recursos enviados de Caracas. E então, como é que funcionava o esquema? A Venezuela vende a droga, exporta a droga para os Estados Unidos, e com isso eles recebem muito dinheiro. E com esse
essa grande quantidade de dinheiro, eles pegaram e começaram a financiar vários partidos de esquerda pelo mundo. E o primeiro deles que lista aqui é quem? Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil, você conhece? Pois é. Além dele, Néstor Kirchner, da Argentina, que já se foi. Também Evo Morales, da Bolívia. Fernando Lugo, do Paraguai. E vários outros aqui. Também Gustavo Petro, da Colômbia. Zelaya, lá de Honduras. E também, inclusive, eles financiaram movimentos na Itália e também na Espanha. E segundo o documento, todos esses, meus amigos, preste atenção. Eu não estou inventando, quem está dizendo é aqui, ó. Segundo o documento, todos eles foram mencionados como recebedores de dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Todos eles, inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Carvajal também afirmou que a prática teria continuado sob o comando de Nicolás Maduro, que utilizou a estatal petrolífera, a PDVSA, como principal fonte de recursos. Essa matéria também é exposta aqui no Jornal da Cidade Online, que diz o seguinte: urgente, ex-general venezuelano abre a caixa preta do Foro de São Paulo e atinge Lula em cheio. E aqui o Paulo Capelli, do Metrópolis, também trouxe um comentário sobre Milei e disse o seguinte: Milei compartilha a publicação que diz que Venezuela financiou Lula. Então, meus amigos, isso é uma grande bomba sobre Lula, sobre o governo Lula. E aí vai sendo exposta, então, que Lula foi financiado pelo dinheiro proveniente do tráfico de drogas. E aqui o presidente da Argentina compartilhou, segundo a matéria, nessa sexta-feira uma reportagem que reproduz informações de que Hugo Carvajal é o Pollo, ex-chefe da inteligência venezuelana, sobre suposto financiamento de líderes e partidos de esquerda, inclusive Lula, por meio de recursos da petroleira durante os governos de Chávez e Nicolás Maduro. Segundo o texto, já fala que eu falei para vocês aqui. E ao compartilhar o conteúdo na Rede X, o presidente da Argentina escreveu o seguinte: e muitas máscaras cairão. Vou ler mais uma vez. Milei escreveu o seguinte, abre aspas, e muitas máscaras cairão, fecha aspas. Se o Milei disse isso, é porque ele já sabe de muita coisa que nós não sabemos. Vale ressaltar que essa semana Milei esteve com o Trump e com certeza Trump deve ter comentado alguma coisa no ouvido de Milei. E Milei, para ter postado isso, é porque sabe que muita coisa está vindo por aí e muita coisa está vindo então contra a esquerda. Então, meus amigos, o ex-militar Carvajal, segundo a matéria, admitiu participação em atividades de narcotráfico e narcoterrorismo e se comprometeu a entregar documentos inéditos sobre a rede internacional de financiamento. E ele afirma que Carvajal afirmou que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda no mundo durante ao menos 15 anos, meus amigos. Vocês imaginam então a quantidade de dinheiro que entrou aqui no Brasil durante todos esses anos, não apenas aqui no Brasil, como em vários países da América do Sul. E aqui a reportagem cita que o ex-general destacou um episódio envolvendo o Movimento 5 Estrelas, que teria recebido nada menos que 3,5 milhões de euros em espécie por meio de uma mala diplomática, operação que teria sido aprovada por Nicolás Maduro quando era chanceler. Como então Maduro enviava esse dinheiro para a Itália? Aqui está bem claro. Os diplomatas, meus amigos, eles passam pelos aeroportos sem serem revistados. Então você pode levar qualquer bagagem. Essa bagagem, se estiver com um diplomata, eu não sei se o cônsul também, mas enfim, aquele diplomata não é revistado, nem a mala que está com ele, nem as bagagens que estão com ele. Então, através desse sistema, eles enviaram milhões de euros, talvez para cá milhões de dólares ou reais. E enfim, esse dinheiro entrou no Brasil
e não foi revistado, porque é um tratado que existe entre os países, que não permite que o diplomata seja ali durante a entrada no país investigado e nem a sua bagagem seja vistoriada. Então, por aqui entrou muito dinheiro proveniente do tráfico de drogas. E é isso, meus amigos, esse é o resumo da notícia, né? Milei compartilhou então a publicação que diz que Venezuela financiou o Lula, e também aqui na Revista Oeste diz que preso nos Estados Unidos, ex-general da Venezuela aceita acordo de delação. E agora Hugo Carvajal vai contar os detalhes, o que aconteceu, como acontecia, porque, como dissemos, ele era um alto oficial e fugiu do regime venezuelano, talvez com medo de ser morto, mas ele trouxe vários documentos, né, apresentou às autoridades americanas e agora as autoridades estão de posse desses documentos. No entanto, não bastam os documentos, eles querem ouvir os detalhes de Carvajal, e Carvajal se comprometeu em delação, e quem faz uma delação se compromete não apenas falar, mas entregar também outros documentos, e outros documentos já foram entregues também, mas eu quero ouvir então a história que Carvajal tem a contar sobre Lula, e será que com certeza, já é na verdade, uma grande bomba sobre o governo Lula. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo, porque nós queremos ler a sua mensagem. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e desejo a você um bom sábado, que Deus te abençoe e até logo, se Deus quiser. Valeu!